paz do Senhor Jesus. Amém, amados? Nessa noite a gente vai estar meditando na palavra do Senhor que está lá em Mateus capítulo 6. Amém? Pai, nós te louvamos nessa noite, te agradecemos por essa rica oportunidade de estarmos assim ministrando a tua palavra. Unge os meus lábios, Senhor, me usa como instrumento para estar abençoando os teus filhos. Oh Pai, abra a mente e o coração do teu povo, que a tua palavra venha achar guarida, Pai, em cada mente, em cada coração, e que a tua palavra possa estar fortalecendo os teus filhos, renovando, dando direção, em nome de Jesus, porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, Senhor. Ela ilumina os nossos passos, os nossos caminhos, e nós sabemos que quando nós obedecemos a tua palavra, seguimos a tua palavra, nós temos a segurança que vem do Senhor. Em nome de Jesus, fala com a tua igreja, é o que nós te pedimos nessa noite e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nessa noite eu quero estar refletindo em alguns versículos desse capítulo 6. Louvado seja Deus. E aqui Jesus está trazendo ensinamentos para os seus discípulos, para os fariseus da época. Louvado seja Deus. Ele diz assim, olha, tenham cuidado de não praticarem os seus deveres religiosos em público, a fim de serem vistos pelos outros. Se vocês agirem assim, não receberão nenhuma recompensa do Pai de vocês que está no céu. Então a gente, analisando esse texto, se a gente não procurar compreender a palavra de Deus, a gente pode até entender de maneira errada esse texto. Porque Jesus ele não está dizendo aqui que é errado você fazer os seus deveres religiosos em público, seja uma oração, seja uma obra missionária, mas o que ele está querendo revelar e mostrar através dessa palavra é se nós estamos fazendo aquilo com sinceridade, visando os nossos interesses ou visando os interesses do reino. Isso é importante. Para Deus não basta fazer as coisas para Deus, é preciso rever as nossas intenções, porque para Deus as nossas intenções ela decide tudo, ela define as coisas. Se nós estamos sendo sinceros, se nós estamos agindo dessa forma, pensando em Deus, no seu reino, ou simplesmente em nossos próprios interesses. Então Jesus ele coloca aqueles religiosos da época, eles tinham o interesse de mostrar uma coisa que eles não estavam sendo sinceros. Eles viviam de aparências para influenciar o povo, para ter plateia, para ter audiência, para ter atenção daquele povo. Eu queria ver aquele povo voltado para eles. É tanto que eles sentiam inveja de Jesus, porque Jesus atraía multidões até ele. Eles sentiam inveja de Jesus. Porém, eles queriam que o povo fosse atraído por eles, mas para que eles manipulassem o povo. Diferente de Jesus, que atraía a multidão por ser quem ele é, Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e também pela simplicidade, pelo amor, pela preocupação que ele tinha com todos. Porque você vê em várias passagens Jesus curando, Jesus libertando, Jesus ajudando as pessoas, Jesus parando para socorrer, para ajudar, para estar entrando com providência na vida daquelas pessoas. No versículo 2 diz, quando você der alguma coisa a uma pessoa necessitada, não fique contando o que fez, como os hipócritas fazem nas sinagogas e nas ruas. Eles fazem isso para serem elogiados pelos outros. É interessante a gente refletir que o que a gente faz, a gente não está fazendo propaganda daquilo que a gente faz. Então a gente precisa ter muito cuidado. Mas na verdade o que Jesus está querendo colocar aqui é o cuidado que a gente tem que ter para que a gente não venha se envaidecer, para que a gente não venha estar preocupado simplesmente em receber elogios e de demonstrar uma espiritualidade para as pessoas, porque na verdade ter essa preocupação de mostrar a espiritualidade. Na verdade, se você for espiritual e essa mudança ela é de dentro para fora, as pessoas vão perceber Jesus na sua vida sem que você precise contar ou você se esforce para mostrar que é um homem de Deus, uma mulher de Deus.
Então, os religiosos daquela época, eles tinham essa preocupação de contar quando ajudava as pessoas, porque eles queriam ser elogiados, eles queriam que as pessoas olhassem para ele, olha que homem bom, ó que homem misericordioso, ó que homem de Deus. E na verdade a gente não deve ter preocupação com essas coisas, porque isso tudo é vaidade. Claro que se alguém disser que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, você vai se sentir feliz com isso. Mas o que Jesus está dizendo é que a gente precisa ter muito cuidado com a vaidade. Porque até mesmo seguindo a Deus, as pessoas muitas vezes se tornam vaidosas e acabam se esquecendo, fugindo daquilo que realmente Deus quer para a sua vida. Então, se afastando daquilo que Deus realmente quer para a sua vida. Então, é necessário ter essa atitude. E a Bíblia fala, né? E eu afirmo a vocês que isto é verdade, eles já receberam a sua recompensa. Meu amado, aqui a gente pensa também algo interessante. Não espere a recompensa aqui, mas busque receber as recompensas lá na glória, na eternidade. Porque essas pessoas que querem ser vistas aqui como pessoas boas, muitas vezes elas vivem de aparências. E Deus não quer que a gente viva de aparência. Deus quer que a gente seja realmente alguém que agrade a Ele, alguém que viva segundo a sua vontade, os seus propósitos. Então, Ele está alertando as nossas vidas para a gente ter cuidado. O que a sua mão direita der, que a sua esquerda não saiba. Então, essa coisa de muitas vezes você se sentir bem só se as pessoas te elogiarem, ou só se as pessoas verem em você alguém que ajuda as pessoas. E às vezes as pessoas estão mais preocupadas com o que os outros veem do que o que Deus vê. E o que importa realmente é o que Deus acha de você, é como Deus te vê. E ainda mais o Senhor, que Ele é perfeito, Ele conhece o nosso interior. Alguém pode olhar para mim e me julgar pela aparência e não ser exatamente aquilo que eu sou. Mas Deus não, Ele conhece a mim e a você. Ele julga com precisão, sem falhas, sem erros. E é por isso que eu e você temos que ter o cuidado quando nós julgamos alguém, principalmente por aparência, porque nós podemos estar sendo injustos. Porque até Samuel, que era um homem de Deus, sacerdote, ele pensou que o irmão de Davi era o escolhido. E Deus falou: Samuel, você olha para a aparência, mas eu olho o coração, eu olho o interior. Então, meu amado, em nome de Jesus, que a gente possa cada dia ter essa convicção. Louvado seja Deus. Aqui fala também, amados, sobre a oração. Versículo 5 diz: quando vocês orarem, não seja como os hipócritas, eles gostam de orar de pé nas sinagogas. Aí Jesus está falando sobre a oração. Eles oravam de pé nas sinagogas, louvado seja Deus, e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos outros. Não era com sinceridade, não era para ter mais comunhão com Deus, não era para ter mais intimidade com Deus. Era só para ganhar ibope, era só para ganhar fama, era só para demonstrar uma religiosidade que na verdade não existia. Então Jesus ele começa a criticar. Não seja como os hipócritas. O que é hipócrita? É alguém que não é sincero, é alguém que é fingido, é alguém que vive de aparências. Com Deus, meu amado, a gente tem que se desnudar. Não adianta querer vestir uma capa ou tentar enganar a Deus. Não tem como. Então a gente precisa ser sincero. Por isso que com Deus a gente tem que deixar o Espírito Santo de Deus nos transformar. E a transformação ela tem que vir de dentro para fora. Porque se você muda aqui dentro, meu amado, o que você faz cá fora, pode ter certeza que serão coisas que vão agradar ao Senhor. Então é necessário a gente ter essa compreensão. Então é errado você orar em público, você orar de pé na sinagoga, seja nas ruas, fazendo obra missionária. Não, Jesus não está dizendo isso. Jesus está dizendo, amados, é que o que Ele observa, o que Ele olha para nós e vê é a intenção. Estamos sendo sinceros? Por que eu estou fazendo essa obra missionária? Por que eu estou orando na rua, nas esquinas? É para mostrar simplesmente que eu sou homem de Deus? Ou é para agradar a Deus? Ou é para que vidas sejam convertidas?
é para que vidas sejam ensinadas pela palavra de Deus. Então é isso que Jesus está colocando. O que ele avalia é a intenção, mas em nenhum momento a gente precisa interpretar a Bíblia de maneira certa. Em nenhum momento ele está dizendo que é errado você, porque alguém pode pegar esse texto e dizer, olha, então não vou orar mais nas esquinas, porque Jesus disse que não quer que eu ore na rua, Jesus não quer que eu faça mais a obra missionária, porque que ele fala orar nas sinagogas, né? Orar de pé nas sinagogas, nas esquinas, nas ruas. Só que o problema aqui não era a oração, orar nas esquinas, orar em pé nas sinagogas, orar nas ruas. O problema não está nisso, o problema está logo depois do que ele diz aqui. Porque eles oravam para serem vistos pelos outros e não para ser visto por Deus. E é isso que a gente deve a cada dia pensar. A gente precisa fazer as coisas para que agradar a Deus. Porque independente que ninguém veja, ninguém te elogie, ninguém te admire, mas se você está se baseando na palavra de Deus, está procurando agradar ao Senhor, pode ter certeza, meu amado, que a recompensa vai vir. E a nossa recompensa vem do Senhor, que criou o céu, a terra e todas as coisas. Então, ele coloca aqui, louvado seja Deus, né? A sinceridade, a intenção é que importa. Louvado seja Deus, e a gente precisa refletir sobre isso. Ele diz, eu afirmo a vocês que isto é verdade, eles já receberam a sua recompensa. O que ele está querendo dizer? Que a recompensa desses homens foram os elogios que eles receberam daquele povo. Mas o que adianta você ser elogiado pelo homem, mas não está sendo elogiado por Deus, ou não está agradando a Deus? Não vai adiantar nada, meu irmão. Porque a nossa bênção não vem do homem, ela vem de Deus. Então, ao invés de você agradar o homem, procure agradar a Deus. Agora, isso não quer dizer também que eu não posso agradar pessoas. Mas desde quando, ao agradar essas pessoas, eu busque fazer isso como forma de obedecer a palavra, de agradar a Deus. Mas não saindo da verdade, não saindo. Às vezes as pessoas procuram mais agradar ao homem do que a Deus. Quando se preocupam tanto em desapontar o homem e se esquece da palavra de Deus e procura viver em desobediência. E é isso que Jesus não quer na minha vida e na tua vida. Aí ele coloca, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ora ao seu pai que não pode ser visto. Em nenhum momento ele está dizendo que a oração em público é errado, mas ele está dizendo que aqueles religiosos da época teriam que ter essa atitude de entrar no seu quarto, fechar a sua porta, justamente para eles se protegerem da vaidade, do orgulho, do egocentrismo, ou até mesmo de querer usar a obra de Deus, as coisas de Deus para os seus próprios interesses. É isso que Jesus está dizendo. Louvado seja Deus. Mas não que é errado você orar em público, você orar nas esquinas, não. Mas Jesus quer que a gente a cada dia venha ser sincero diante do Senhor. O porquê eu estou fazendo isso para Deus é importantíssimo. A nossa intenção, o nosso motivo, é aí que está a questão. Se eu oro nas esquinas, se eu oro nas ruas, mas o propósito é para glorificar a Deus, é para fazer a vontade de Deus, é para ver vidas sendo libertas e restauradas, meu irmão, pode ter certeza que isso vai estar agradando, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Então a gente precisa a cada dia compreender isso. Mas é interessante, embora o texto está falando em relação a isso aqui, mas eu quero aplicar esse texto também à importância de você orar. Aqui está falando sobre dois tipos de oração, junto com outras pessoas e a sós. Nós precisamos, amados, dessas duas comunhões com Deus, a comunhão com Deus a sós, no particular, mas precisamos também da comunhão com os irmãos, porque a Bíblia também fala, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Jesus está dizendo, olha, eu quero que você me busque a sós, mas eu quero que você me busque também em comunhão com outros irmãos, porque para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Você vê que num culto existem várias pessoas, Deus usa vários vasos ali, não é verdade? Um para louvar, um para tocar, um para orar, e a bênção é derramada ali sobre as nossas vidas, nos renovando, nos fortalecendo, nos edificando. Louvado seja Deus. Então, amados, nós precisamos ter essa compreensão. E aí Jesus continua falando sobre a oração. Nas suas orações, não fiquem repetindo o que vocês já disseram.
É interessante a gente pensar sobre isso. Muitas pessoas, eu já, como pastor mesmo, eu já vi muitas pessoas, às vezes, quando se convertem, elas dizem assim: olha, eu não sei orar. Como se oração fosse algo, palavras bonitas. Claro que não é errado você orar, falar palavras bonitas, mas contanto que tenha sinceridade também. Entendeu, amados? Então as pessoas acham que uma oração válida, uma oração que Deus vai receber, é uma oração que, se eu falar bonito, se eu impressionar aqueles que estão ouvindo com o meu vocabulário, com palavras. E na verdade, irmãos, Deus não está olhando nada disso. Deus quer ver a tua sinceridade. Se você vem e fala com Deus, você às vezes não sabe nem as palavras direito, o português. E aí, mas você está ali com sinceridade, quebrantado diante de Deus, falando com Deus. Meu irmão, pode ter certeza que o céu vai se abrir para você e Deus vai te responder. Deus vai te abençoar grandemente. E aquele que fez aquela oração tão bonita, com tanto vocabulário, com tantas palavras, se não houver sinceridade, se não houver quebrantamento, não vai adiantar nada, não vai ter resposta da parte de Deus. Entendeu, amados? Mas também é preciso compreender e entender que eu não estou aqui defendendo ou dizendo que você, aqueles que oram com palavras bonitas, está errado agindo dessa maneira. Não está errado agindo dessa maneira, de forma alguma. Mas o que eu estou querendo colocar é que não basta eu falar essas palavras bonitas, eu ter um bom vocabulário, se eu não tiver quebrantamento, se eu não tiver sinceridade. Mas se eu tiver palavras, vocabulário, mais sinceridade, Deus vai ouvir, Deus vai atender. E se eu também não tiver vocabulário, mas tiver quebrantamento, sinceridade, Deus também vai ouvir. Então, amados, o que a gente vê que é mais importante aqui, que eu quero colocar, é justamente isso, é sua sinceridade diante de Deus, é se você está quebrantado diante de Deus, se você é dependente de Deus, louvado seja Deus. E o que Jesus coloca aqui é que a oração é isso, é você se abrir com Deus, é você bater um papo com Deus. Tem gente que acha que a oração, até decora a oração. Nós vemos que Jesus aqui ensina a oração do Pai Nosso, é uma oração modelo. Tem gente, até mesmo crentes, amados, na igreja, que usa o Pai Nosso e só ora o Pai Nosso. Não fala com Deus, é Pai Nosso que está no céu. Mas a gente tem que entender que essa oração ensinada por Jesus é uma oração modelo para que a gente aprenda a orar, como se dirigir a Deus, tendo reverência, tendo respeito, entendendo quem é Deus, aquele que provê o pão nosso, que provê nas nossas vidas, aquele que é santo. Então o Pai Nosso, essa oração modelo, está querendo mostrar como você deve se dirigir até Deus. Você seguindo esse padrão, mas você não vai seguir exatamente o que está aqui. Você vai orar com suas palavras. Você vai orar se expressando com Deus, tendo respeito, tendo reverência, compreendendo que Ele supre as suas necessidades e de que Ele é que te dá força para não cair em tentação. Ele só está te ensinando, amados. Mas Ele diz para mim e para você nessa noite: fica livre, filho, para falar, para se abrir comigo. Eu sou o teu Deus, mas eu sou também o teu amigo, aquele que está contigo a cada dia. Então é isso que Ele quer das nossas vidas, amados. É essa sinceridade diante de Deus. É você compreender que a oração que Jesus deixou é a oração modelo. Então você vê que muitas pessoas usam orações repetidas, orações decoradas. Alguém fez uma letra ali, aí você ora, aí você diz: essa oração é de poder, por causa da palavra que está ali, por causa de alguma coisa que está escrita ali. Mas na verdade é oração de poder. Não é oração que você ora gritando, não é oração que você ora sapateando, mas é a oração que vem com quebrantamento. Essa é poderosa para Deus agir na minha vida e naquilo que você tem colocado na oração para Ele responder. Então, amado, é isso que a gente precisa compreender a cada dia. Se é outras formas que você ora, mas tem sinceridade e quebrantamento, não tem problema. Se você sapateia na presença de Deus, se você mas tem quebrantamento também, Deus vai responder da mesma forma. Mas o que eu estou querendo colocar é que ninguém impressiona Deus pelas nossas ações externas, mas a gente impressiona Deus com o que está dentro de nós.
é como está o nosso coração quando a gente se dirige ao Senhor. É isso que ele quer colocar. É isso que fala a questão da oração. Então, e aí você vê que Jesus ainda diz aqui, ó, eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações compridas. Aí aqui é interessante, amados. Tem gente que usa esse texto para dizer, tá vendo que a gente não precisa fazer orações demoradas, a oração tem que ser rápida, é distorcendo a Bíblia. Ele está dizendo que, ele não está dizendo que a oração comprida, uma oração longa, ela é errada. Pelo contrário, Jesus passava noites orando, entendeu, amados? Mas o que ele está dizendo é que não vai adiantar você orar tantas horas se aquele tanto de tempo que você está orando, você não está se quebrantando diante de Deus, você não está assim com o coração aberto, se derramando na presença do Senhor. É isso que ele está colocando. Ele quer que você ore bastante tempo, mas ele quer que você ore com esse tempo, mas com sinceridade, com o coração aberto, para ouvir Deus falar, para Deus trabalhar na sua vida, para você ter mais comunhão com Deus. Ele quer ver quebrantamento, amados, na minha vida e na tua vida. Louvado seja Deus. E aí você vê, ele está criticando os religiosos da época. Olha, eles fazem essas orações compridas como se me impressionasse. Tem gente que é assim, acha que impressiona Deus, sendo que Deus conhece o meu e o teu coração, meu amado. Tu lembra de louvado seja Deus, né? A gente vê vários personagens da Bíblia onde as pessoas elas acham que impressionam Deus, ou que Deus não está vendo o que está acontecendo. Interessante quando Deus pergunta a Caim, cadê o teu irmão? Ele diz, eu sou tutor do meu irmão, como se Deus não estivesse vendo ou tivesse visto o que ele tinha feito com Abel. E é interessante, às vezes somos assim também. Nós agimos, nós fazemos as coisas e achamos que Deus não está vendo. Ou então estamos sabendo que não estamos sendo sinceros diante de Deus e mesmo assim mantém uma aparência e acha que Deus vai embarcar nesse teatro nosso, nessa maneira de agir, querendo impressionar a Deus, meu irmão. Não adianta. Não é o fazer que impressiona a Deus, é o ser. Aí quando eu sou, o meu fazer vai agradar a Deus, porque vai ser feito com amor e sinceridade. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, e aí Jesus começa a ensinar. Ele fala sobre a oração Pai Nosso que estás no céu. O que significa essa oração modelo? Ele está dizendo aqui, ó, Pai Nosso, é que nas nossas orações a gente tem que entender e compreender, se dirigir a Deus, compreendendo e entendendo que Ele é um Pai presente, um Pai nosso, um Pai que está, que você pode contar, que vai te responder quando você clamar. É um Pai presente. É isso que Ele quer falar sobre a questão do Pai Nosso que estás no céu. Depois Ele diz que todos reconheçam que Teu nome é santo. Significa o quê? Que eu e você precisamos ter, além de saber que Deus é um Pai nosso, é um Pai presente, mas saber que eu e você precisamos respeitar o nosso Pai. Precisamos ter reverência. E aí a gente entra em questão da reverência que nós precisamos ter com o Senhor, do respeito, quando estamos na casa do Senhor, quando estamos conversando com outras pessoas, em todo tempo, amados, não só no templo, na igreja, no lugar ali, naquele espaço que a gente se reúne para que a igreja, que sou eu e que é você, se reúne para adorar, para engrandecer. Mas entender isso, que eu preciso, em qualquer lugar que eu esteja, eu preciso ter respeito com o Senhor. Eu preciso respeitar a sua santidade, eu preciso ter reverência, eu preciso a cada dia compreender isso. Por isso que o Pai Nosso fala, ele fala sobre isso. Ele diz que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino. As nossas orações, irmãos, a gente precisa compreender isso. Que venha o teu reino. Hoje eu e você temos a salvação, temos a vida eterna por causa de Jesus, por causa da sua graça, por causa do seu amor, por causa da sua bondade e fidelidade. Louvado seja Deus. Então venha o teu reino. O reino de Deus veio até nós. Significa que nós não somos merecedores. Foi Jesus que nos deu pela sua bondade, pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu amor. Por isso que lá em Romanos 5,8 ele diz, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Nós não merecíamos, mas Ele nos deu pela sua infinita graça e bondade e misericórdia. Porque se não fosse por causa de Jesus, amados, pelo que nós fazemos, ninguém seria salvo. Então a gente vê aqui, por isso que ele diz, venha o teu reino. E o reino de Jesus já veio. Ele está estabelecido, louvado seja Deus.
e nós fazemos parte desse reino, porque nós servimos ao Senhor dos Senhores. Ele comanda as nossas vidas, louvado seja Deus, através do seu Espírito Santo. Aí ele diz que a tua vontade seja feita aqui na terra. É interessante a gente refletir sobre esse Pai Nosso, sobre o que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo, né, que a tua vontade seja feita aqui na terra como no céu. Não basta eu aceitar Jesus, não basta eu levantar a mão e dizer eu sou de Jesus. Eu preciso, para fazer parte desse reino, para fazer parte do time de Jesus, eu preciso entender uma coisa. Ele está dizendo aqui que a tua vontade seja feita aqui na terra como no céu. Você começa aqui e quando você for para a eternidade com Cristo, você continua lá na eternidade. Louvado seja Deus. Então é isso que a gente precisa compreender. Tem pessoas que acham que ser cristão é só fazer parte de uma igreja, é só dar o dízimo, isso também faz parte? Sim, mas não é só isso, amados. Eu aceitei Jesus, você aceitou Jesus. É para se submeter agora ao senhorio dele. É para poder ter a direção de Jesus para as nossas vidas. E isso é importante, isso é fundamental, a gente compreender isso. Aí ele diz também aqui, dá-nos hoje o alimento que precisamos. É você reconhecer isso, é a oração modelo. É você reconhecer que tudo que eu tenho, que você tem, é porque Deus tem provido, amados. Deus tem provido alimento, Deus tem provido vida. Você está aqui me ouvindo porque Deus está provendo isso. Você ser alimentado pela palavra de Deus. Então a gente observa aqui claramente Jesus falando, Deus nos dá hoje o alimento que precisamos. É você entender que você depende de Deus, você precisa de Deus. Se não for o Senhor na minha e na tua vida, amados, louvado seja Deus. Ai de nós se não fosse o Senhor nas nossas vidas. Porque o alimento que tu come foi Deus que fez ali crescer da terra. Louvado seja Deus. Tudo que nós temos foi Deus que proveu para mim e para você. Então, amados, não vai confiar no seu dinheiro, não vai confiar em você mesmo, no seu trabalho, mas confie em Jesus, porque é Ele que provê. É dele que vem todas as coisas. A honra e a glória pertence somente a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele está dizendo, dá-nos hoje o alimento que precisamos. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos têm ofendido. É interessante, a gente fala muito sobre isso, né? Que se a gente não perdoar, Deus também não vai nos perdoar. E eu estava meditando nessa palavra hoje e essa semana, e é interessante, e me veio algo no meu coração, como discernimento que o Espírito Santo me deu através dessa palavra. A gente precisa compreender uma coisa, se Deus não nos perdoa, Deus está se igualando a nós? Não. E ali o Espírito Santo passou a me revelar algo interessante. É que nesse caso aqui, amados, Deus não perdoará, porque quando você não libera perdão, você está pecando. Você está gerando no seu coração ódio, raiva, ira. E Deus não nos perdoa porque a gente não se arrependeu. Porque a gente permitiu esse sentimento em nossas vidas e não lutou contra eles, não repreendeu esses sentimentos. Porque, e aí quando você não repreende esses sentimentos de raiva, de ira, e o que acontece? Quando isso acontece, é porque você não se arrependeu. E quando não há arrependimento, não há perdão de Deus. Algo interessante, amados. E é interessante a gente refletir sobre isso. Porque quando Deus não nos perdoa, não é simplesmente pelo fato de eu não ter perdoado. Mas é porque a minha falta de perdão gera em mim coisas que me impede, que me afasta de Deus. Entendeu, amados? E aí o que acontece? Como você não está disposto a se arrepender, passa a não ter o perdão de Deus. Então é interessante. Louvado seja Deus. E depois ele diz, não nos deixes que sejamos tentados, ou caia em tentação em outras versões. Significa, amados, que a gente precisa do poder de Deus, da força do Senhor, para nos manter de pé, para nos manter firme, para que a gente não venha cair. A gente precisa se fortalecer no Senhor, buscar se alimentar de Deus, através da palavra, através da oração, através da comunhão com os santos. Nós precisamos, amados, através da obediência. Tudo isso é fortalecimento. Quando a palavra de Deus diz aqui na oração modelo, não deixes cair que sejamos tentados, significa que a gente precisa da força do Senhor, não da força humana, mas da força do Senhor, para resistir ao mal, para resistir às tentações da natureza humana, do mundo, do diabo. Então a gente precisa o quê? Do poder de Deus.
E é isso a importância da gente manter a nossa união, a nossa comunhão com Deus, para que a gente venha cada dia se fortalecer no Senhor, para resistir a todas essas tentações. Mas aqui também fala, quando ele diz não nos deixe cair em tentação, significa que a gente precisa pedir a Deus a cada dia, que abra os nossos olhos, que nos dê força para não trilhar caminhos errados, mas trilhar os caminhos certos, a corrermos da aparência do mal. Mas tem gente muitas vezes indo para cima da aparência do mal. Então a gente precisa ter essa postura a cada dia, irmão, de clamar, de saber que é o poder de Deus que nos mantém de pé. Amém? Que Deus possa completar essa palavra em cada coração, em nome de Jesus. E vamos orar, finalizando. Pai, nós te louvamos nessa noite, te agradecemos, meu Pai, por esta palavra, por tudo aquilo que o Senhor falou com os teus filhos. Continua abençoando a tua igreja, edificando, renovando, fortalecendo, e repreenda todo o mal contra as nossas vidas, Pai. É o que nós pedimos nessa noite. E te agradeço também por todas as pessoas, Pai, que ouviram essa palavra. Pai, eu creio que o Senhor falou com cada uma delas. Abençoa a vida delas, Pai. Abençoa seus familiares. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.